Olá, sejam muito bem-vindos ao Narrativas Antagonistas. Eu sou Madeleine Lasco, sou sua companhia de segunda a sexta-feira, às 5 da tarde, aqui no YouTube do Antagonista e no Antagonista Vídeos. E você também lê no Antagonista, no site, a minha coluna diária sem paywall. Fato do dia, Moro, Gilmar e a piada de festa junina. Gente, esse assunto é pano para manga, mas aqui vocês sabem que a gente tem um método para discutir, ouvindo para entender, em vez de entrar nessa história de ouvir só para rebater, de sempre reforçar as nossas próprias convicções. E como é que a gente faz para abrir a cabeça? É no exercício diário, para saber quais são as narrativas que estão por aí. O que são narrativas? Essa palavra. Narrativas, na minha definição, são aquelas falas muito emocionais, apelando à sensibilidade, à moralidade, são clichês que as pessoas realmente repetem porque toca no coração. Mas se elas pensarem 10 segundos, elas vão ver que ali tem brecha. E como a gente faz para perceber essas brechas? É treinando. Eu trago para vocês diariamente os fatos e, ao final, a minha opinião. Mas antes disso, eu te digo qual é a narrativa da esquerda e qual é a narrativa da direita. Vamos lá? Fato do dia, Moro, Gilmar e a piada de festa junina. Bom, a notícia é que Sérgio Moro agora virou réu, está sendo investigado, não foi condenado, por calúnia. Vamos dar uma olhada na postagem que ele próprio fez. A primeira turma do STF recebeu denúncia por suposto crime de calúnia contra mim, por ter feito, antes do exercício do mandato de senador, uma piada em festa junina na brincadeira conhecida como cadeia. Um vídeo gravado e editado por terceiros desconhecidos foi feito e divulgado sem meu conhecimento e autorização. O pedido para que os terceiros fossem identificados e ouvidos antes da denúncia não foi atendido. O recebimento da denúncia não envolve análise do mérito da acusação. E no decorrer do processo, a minha defesa demonstrará sua total improcedência. Aí a gente tem essa postagem aqui da mulher do Moro, da deputada Rosângela Moro. Um fotógrafo tirou uma foto do celular do Moro conversando com a mulher via WhatsApp e postou nas redes sociais dele. Olha lá, qual crime? Calúnia? Calúnia. Pena maior de 4 anos? Em tese, pode ser em decorrência das causas de aumento, mas altamente improvável. Ixi, onde você está? E ele fala para a mulher ficar tranquila. E ela faz o post enquete. Quem mais acha reprovável que fotógrafo ligado a Lula fique bisbilhotando conversa de marido e mulher? Enfim, qual que foi essa fala do Sérgio Moro? Provavelmente você se lembra desse vídeo porque ele circulou bastante, causou muita polêmica. Mas o Sérgio Moro já veio a público se explicar em outra ocasião. Vamos ver. Eu quero aqui registrar para você a minha indignação pela denúncia que foi oferecida contra mim pela PGR. Na última sexta-feira, pessoas inescrupulosas publicaram na internet vídeos editados com o único objetivo de me indispor contra o Supremo Tribunal Federal. Naquela ocasião eu disse à imprensa que os vídeos haviam sido retirados do contexto, que aquilo fazia parte de um contexto de brincadeira e que, ainda que a fala possa ser considerada infeliz, não contém nenhuma acusação contra qualquer ministro. Sempre tratei o Supremo Tribunal Federal com respeito, seja quando elogiei, seja quando, exercendo a liberdade de expressão, o critiquei. Agora, o que me espanta é ter sido denunciado em 3 dias, um senador da República, sem sequer ter sido ouvido previamente para esclarecer as circunstâncias, sem sequer ter sido consideradas as explicações que foram oferecidas. Estamos em tempos sombrios, nos quais a liberdade e o devido processo estão sendo deixados de lado.
no Senado, vou lutar contra essas injustiças. É absurdo! Uma brincadeira em uma festa junina pode dar prisão, mas desviar milhões? Ah, aí não! É isso mesmo. Hoje a Procuradoria-Geral da República pediu a condenação à prisão de Sérgio Moro por conta de uma brincadeira em uma festa junina aqui no Paraná. A história da festa junina em si, qual é? O Moro estava numa festa junina no Paraná, e aí estava aquela brincadeira da cadeia da festa junina. Provavelmente todo mundo que está vendo conhece, mas não custa, né, a gente esclarecer. A festa junina, muitas têm uma cadeia, você paga alguma coisa ali, uma prenda, e aí aquela pessoa fica presa na cadeia, aí precisa aparecer alguém para tirar e pagar uma outra prenda, ou a pessoa paga uma prenda. Funciona, é uma daquelas brincadeiras para arrecadar dinheiro na festa junina. Enfim, o Sérgio Moro estava lá na brincadeira da cadeia e tacou no meio uma piada falando que ele ia comprar um habeas corpus do Gilmar Mendes. O vídeo que circulou é esse daqui. Não mais. Vamos dar uma olhada. Não vai, Sérgio Moro. Você entendeu? Você vai pra prisão. Se alguém vai lá e dá cincão, você fica mais 10 minutos, pensou? Vamos ver o que é o Vamos negócio. deixar você encarcerado até o fim. É uma boa ideia. Nossa, o Fernando vai. Não, isso é fiança, instituto, pra comprar um habeas corpus do Gilmar Mendes. Não, tá muito... E olha que interessante, tem um artigo do Felipe Moura Brasil no Antagonista de hoje, falando o seguinte: a jurisprudência do STF exime Moro em caso de piada com o Gilmar. O que é jurisprudência? A gente tem dois tipos de regras legais. A primeira é o que está na lei, é o que é criado pelo parlamento, e a outra é a jurisprudência. O que é jurisprudência? É uma coleção de decisões dos tribunais superiores. Então, um juiz de primeira instância, um tribunal de justiça, um tribunal regional federal, não formam jurisprudência. O Superior Tribunal de Justiça, o STF, o TST, eles formam jurisprudência, ou seja, quando existe uma coleção de decisões sobre casos semelhantes no mesmo sentido, isso pode passar a ter a chamada repercussão geral, ou seja, virar uma regra. Quando um tribunal superior decide, ele cria uma linha de entendimento para aquela legislação. Bom, a coisa da barraquinha virou uma representação do ministro Gilmar Mendes na PGR em 14 de abril de 2023, e a denúncia da PGR ao STF com pedido de prisão de Sérgio Moro foi feita 3 dias depois. A defesa de Sérgio Moro diz que a denúncia é inepta, ou seja, não pode nem ser aceita, não poderia nem ser aceita, mas foi. Alega a denúncia de Sérgio Moro. A denúncia ou queixa deverá expor o fato criminoso a partir de todas as suas circunstâncias, além da identificação das partes, a classificação dos crimes e, quando necessário, o rol de testemunhas. Isso leva a crer que, na ausência de qualquer um desses requisitos, a peça deve ser rejeitada. E não tem tudo isso na denúncia do Moro. E aí, a gente vê uma decisão do ministro Gilmar, que cita esse mesmo artigo do Código de Processo Penal, que é o artigo de número 41. Ela foi dada nesse mesmo sentido no inquérito 3752 do Distrito Federal. O procurador Hélio Télio chegou a colar na internet o print dessa decisão do ministro Gilmar Mendes. Ela fala, olha, do mesmo artigo 41, que eu acabei de ler aqui, e o ministro diz o seguinte: quando se fazem imputações vagas, dando ensejo à persecução criminal injusta, está a violar-se o princípio da dignidade da pessoa humana. Não é difícil perceber os danos que a mera existência de uma ação penal impõe ao indivíduo. Daí a necessidade de rigor e prudência por parte daqueles que têm o poder de iniciativa nas ações penais e daqueles que podem decidir sobre o seu curso.
Em suma, denúncia imprecisa, genérica e vaga, além de traduzir persecução criminal injusta, é incompatível com o princípio da dignidade humana e com o postulado do direito à defesa e ao contraditório. Esse entendimento, que é de um outro caso, falando de denúncias vagas, é muito parecido com o entendimento que a ministra Carmen Lúcia teve do caso do Sérgio Moro. Ela decidiu que a denúncia do Moro não devia ser aceita. E olha a forma como a ministra justifica. Aspas, restou apurado durante um evento realizado em dia, hora e local não sabidos, diante de um grupo de diversas pessoas, que o requerido, ciente da inveracidade de suas palavras, afirmou que, aspas secundárias, não, isso é fiança, instituto, para comprar um habeas corpus do Gilmar Mendes, acusando falsamente a vítima de, em razão de sua função jurisdicional, negociar a compra e a venda de decisão judicial para a concessão de habeas corpus, fecho aspas. Já o ministro Flávio Dino diz que não, que é um crime grave, que é um crime de calúnia. Vamos ver a justificativa dele. Uma coisa seria dizer, tal magistrado é desprovido de conhecimento jurídico, ou dizendo de outra forma, tal magistrado é burro. Isso é um incômodo, é um dissabor, uma crítica. Outra coisa é dizer que esse magistrado trai a toga, porque ao vender a sentença ele vende a toga, ele comercializa o sinal da soberania popular. Então acho que há nessa cena indícios suficientes para o exame dos fatos, tal como emoldurados pela ministra Carmen. É muito interessante que logo depois deste julgamento, teve um julgamento em que o deputado Gustavo Gayer entrou com um processo porque foi chamado de nazista e de fascista. O ministro Flávio Dino, que decidiu que a piada de festa junina precisa ser aceita e investigada e processada como crime de calúnia, diz que chamar de nazista não seria calúnia. Eu considero que a palavra nazista, fascista, não possui o caráter de ofensa pessoal ao ponto de caracterizar calúnia, injúria e difamação. É uma corrente política estruturada na sociedade, no planeta. Nazista, fascista, de extrema-direita, extremista, é da ditadura, apoiou a ditadura militar, não apoiou, defende a democracia, defende o comunismo, é do Muro de Berlim, é a favor do Muro de Berlim. Essas coisas todas, que são ditas há décadas, fazem parte, infelizmente, de um certo debate político, entre aspas, normal. E não deve ser recebida em relação a nazista, fascista, etc., por aí sim haver crítica política e não se configurar, na minha ótica, a tipicidade necessária, por não haver ânimos caluniante, difamante, injuriante, e, portanto, sem a aptidão de recebimento em relação a essas questões. Essa história de Sérgio Moro com Gilmar Mendes, Lava Jato e STF é algo que tem outros âmbitos além dessa queixa específica. Aliás, o relacionamento de Sérgio Moro e Flávio Dino também tem várias nuances. Quem não se lembra de como pessoas ficaram irritadas com o abraço que Sérgio Moro deu em Flávio Dino quando ele era sabatinado para se tornar ministro do STF. Vocês lembram? O Moro teve de se justificar. Ainda, ministro, e indo para o final, contando com compreensão de Vossa Excelência, eu vi com atenção suas palavras e nós vivemos um mundo polarizado. Eu fui até aí cumprimentá-lo. Acho que é um dever de cordialidade e civilidade. Vossa Excelência me perguntou algo, eu achei graça e dei uma risada. Tiraram várias fotos, já está viralizando, né? Como se isso representasse a minha posição. Eu sempre deixei muito claro, né, que eu tenho diferenças com o atual governo, e Vossa Excelência faz parte do atual governo, tenho diferenças profundas e tenho sido um crítico, inclusive da gestão de Vossa Excelência, mas não perderei a civilidade. E acho que esse país precisa disso, para que nós possamos diminuir a polarização. Mas veja que um gesto simples de ir até Vossa Excelência para cumprimentá-lo, como fiz com o procurador Gonê, já, de repente, vira uma celeuma nas redes sociais, como se isso fosse determinante aqui do meu voto. Recordar é viver Sérgio Moro.
é quem virou réu por calúnia por causa da piada de festa junina contra o ministro Gilmar Mendes, mas já houve também várias declarações fortes do ministro Gilmar Mendes contra o Sérgio Moro. Recordar é viver, essa aqui é uma delas. Ou nós estamos diante, de fato, de um grande escândalo. E não importa o resultado deste julgamento, a desmoralização da justiça já ocorreu. O Tribunal de Curitiba é conhecido mundialmente hoje como um tribunal de exceção. Enche-nos de vergonha. Ainda há pouco, antes de vir para cá, Bernie Sanders estava dizendo sobre isso. Não precisa de rescisória. A desmoralização já ocorreu. Porque ninguém é capaz de dizer. Alguns dos senhores aqui comprariam um carro do Moro. Alguns dos senhores hoje seriam capazes de comprar um carro do Dallagnol. São pessoas de confiança. São pessoas que nós temos como probas. Alguém o contrataria como advogado nessas circunstâncias, tendo agido dessa forma? Bom, muitas pessoas argumentam, não, o ministro do STF ele pode falar o que quiser das pessoas, mas ninguém é louco de falar algo contra um ministro do STF. O Moro é uma pessoa pública, tinha de ter segurado a língua. Esta é uma argumentação que está nas redes, e por isso trarei aqui fatos. Sérgio Moro não é a única pessoa a ter falado nominalmente contra o ministro Gilmar Mendes no parlamento brasileiro. Recordar é viver. Eu vou trazer aqui o senador Jorge Cajuru, que, tempos atrás, fez uma acusação pesadíssima contra o ministro do Supremo, Gilmar Mendes, também gravado em vídeo, também espalhado por aí. Seu bandido, seu corrupto, entendeu? E a CPI da toga vai lhe convocar. Você vai ser o primeiro, você vai ser o primeiro a ser questionado. Nós queremos saber como você tem 20 milhões de patrimônio. De onde você tirou esse patrimônio? De Mega Sena? De herança de quem você tirou, Gilmar Mendes? Foram das sentenças que você vendeu, seu canalha. Das sentenças que você vendeu. Senador, e as propriedades dele em Portugal? A sua hora. Apartamentos em Portugal. Como que o senhor vive 12? Vocês sabiam disso? Eu tenho o portal da transparência, vou apresentar amanhã nas redes sociais. Ele viaja 12 vezes por mês a Portugal ao dinheiro de vocês. Vocês pagam a passagem aérea dele de primeira classe. Porque tem vários imóveis lá, né? Tem vários imóveis lá. Uma novidade que ele mandou soltar o Beto Richa, o famoso. Claro, o Beto Richa é sócio dele. O Aécio Neves é sócio dele, o Marconi Perillo é sócio dele da Super Frango, aqui perto de Goiânia, aqui em Itaberaí. É Itaberaí ou Nerópolis? Itaberaí. A Super Frango tem como sócio ele, o Marconi e o Aécio Neves. Então nós vamos pegar, apurar, investigar todas as empresas que eles são sócios, que eles têm negociação, por que ele protegeu o Aécio Neves, por que ele protege o Marconi Perillo, por que ele protege tantos outros políticos. E mais um sócio oculto, hein? Lula da cadeia. Então, ele é o primeiro foco da nossa CPI da toga, que eu vou ser o relator ou o presidente dela, ou sendo membro eu tenho a mesma importância, mas o primeiro alvo é ele, Gilmar Mendes. Depois vamos nos Lewandowski da vida. E não foi só Cajuru. Recordar é viver. André Janones, participando da CPI de Brumadinho, também colocou o nome do ministro Gilmar Mendes nessa relação com Aécio Neves e fez acusações pesadíssimas. Eu quero só lembrar que o presidente da Vale, o ex-presidente da Vale, que recebeu esse benefício do STF hoje, foi indicado pelo deputado Aécio Neves. Né? Grande coincidência. E o ministro Gilmar Mendes, que deu essa decisão, é amigo pessoal, como já mostrou, várias matérias já mostraram isso, várias investigações, é amigo pessoal, o senhor Gilmar Mendes é amigo pessoal do deputado Aécio Neves. Grandes coincidências. Aí depois, senhora presidente, senhor relator, a responsabilidade, se isso aqui acabar em pizza, vem em cima da gente. Então a gente precisa utilizar esse espaço aqui para denunciar, para gritar para a população brasileira quem são os responsáveis
responsáveis nesse país por estar construindo, assando essa pizza que está prestes a aparecer? Quem são os canalhas que estão no poder impedindo de fazer justiça? Eu confesso a vocês que eu nunca fui favorável até aqui, até o dia de hoje, né, à interferência do poder legislativo no judiciário e vice-versa. Por isso, por exemplo, que eu não tomei frente, não lutei, não briguei, não apoiei até aqui a CPI da Lava Toga, porque eu entendia que o judiciário tem que ter os seus próprios meios de investigar. Mas a decisão de hoje do STF, que é um tapa na cara dos brasileiros, que é uma autorização para a Vale continuar a matar, que é um tapa na cara das 300 famílias que foram mortas lá, que tiveram seus entes queridos mortos embaixo da lama, essa decisão me faz rever o meu posicionamento e a partir de hoje eu sou um dos maiores defensores desse país, de que se instale a CPI da Lava Toga mesmo, que se quebre o sigilo dos ministros do STF, para saber o que, né, que esse canalha do senhor Gilmar Mendes possa dar esclarecimento. É só no Brasil para a gente ter um ministro que é amigo íntimo de um quadrilheiro, né, que o Aécio Neves é o chefe de uma quadrilha, um bandido, né, que um país sério tinha que estar na cadeia, mas o nosso país está aqui, eu ainda tenho que olhar para um safado desse, para um ladrão e chamar de colega de trabalho. Então fica aqui o meu desabafo, que o povo brasileiro saiba que o STF autorizou hoje a Vale a matar e que o STF retira desse parlamento um dos principais instrumentos de investigação garantido pela Constituição Federal, que é a Comissão Parlamentar de Inquérito. Isso abre precedentes para que ninguém compareça aqui mais. Vimos aqui Jorge Cajuru e André Janones. A título de comparação, vamos repetir o vídeo de Sérgio Moro, que o fez virar réu no Supremo Tribunal Federal por calúnia. Mais. Vamos dar uma olhada. Não, vai, sei lá. Você entendeu? Você vai pra prisão. Se alguém falar e dá 5 anos, você fica mais 10 minutos, pensou? Vamos ver o que ela Vamos vai deixar fazer. você encarcerada até o fim. É uma boa ideia. Nossa, o Goiânia não deve. Não, isso é fiança, instituto, para comprar um habeas corpus do Gilmar Mendes. Não, tá muito... Bom, e aí? O que é que vocês acham dessa história toda? Calma, que antes da gente começar a achar muita coisa, é bom ir para as narrativas. Vamos lá. Grande dia, hein? Olha quem virou réu no Supremo. E agora a mulher dele tá com medinho. Ai, será que vai ficar preso? Não, amor, fica tranquila, é improvável. Gostoso, né, Sérgio Moro? Você não achou gostoso prender o Lula injustamente? Você não achou gostoso atentar contra a democracia porque você queria uma boquinha no governo do genocida inelegível? Pois é, meu bem, o karma volta. Agora vai pagar tintim por tintim. Tentou aí virar capacho de ministro do Supremo, ficar um mocinho bonitinho achando que seria salvo. Mas ninguém vai salvar quem atentou contra a democracia como você, mandando prender o presidente Lula. Sabe o que é que eu acho, Sérgio Moro? Eu acho é pouco. Grande dia! Sérgio Moro virou réu no STF. O que eu acho? Eu acho é pouco. Não foi por falta de aviso. Nós avisamos. Para que esse homem precisava trair o Bolsonaro? Ele traiu o Bolsonaro. Ele falou que o Bolsonaro acabou com a Lava Jato, e é claro que o Bolsonaro acabou. Se ele acabou com a corrupção, por que precisava de Lava Jato? Mas ele queria ser o protagonista. Ele não tinha compromisso com o Brasil e muito menos com Bolsonaro e os patriotas. O compromisso dele era com ele mesmo. Aí, quando estava para se ferrar, sentou no colinho do Gilmar Mendes. Ficou lá de beijinho, de abraço com o Flávio Dino. Aí, todo felizinho. Ai, salvar o meu mandato. Se ferrou. Agora se agachou para essa gente, traiu o Bolsonaro e vai perder o mandato do mesmo jeito. Bem feito, grande dia. E qual é a minha opinião? A minha opinião é que o conjunto das decisões que a gente teve no Supremo Tribunal Federal no dia de ontem deixa uma impressão de algo que o Danilo Gentili falou para mim há muitos anos numa entrevista aqui no Antagonista e que no fim viralizou, é um hit da internet, você provavelmente já ouviu, até já repetiu. O problema não é o que fala, é quem fala. E a população ter essa impressão não é nada bom para o país,
não é nada bom para o Estado da democracia. No dia de ontem, a gente teve 2 julgamentos seguidos. E do Sérgio Moro, com a tal da piada da festa junina, ele estava na brincadeira de cadeia, falou que ia comprar um habeas corpus do Gilmar Mendes. Isso foi tido como calúnia. Por outro lado, uma pessoa acusa o deputado Gustavo Gaia de ser nazista. E existe uma argumentação do ministro Flávio Dino que isso não é uma ofensa, não é um juízo de valor. Isso seria apenas você falar de uma tendência política, o que é um argumento cínico, porque se chamasse uma mulher de P ou de filho da P, o argumento seria que não é ofensivo porque você está falando de uma profissão, e no caso a profissão mais antiga do mundo. Não cabe esse argumento. E o ministro não é este libertário, porque no caso do Moro, ele fala que é calúnia. Então, assim, como é que o Moro sai ali julgado por unanimidade por causa de uma piada, e depois você tem um alívio quando alguém está chamando outra pessoa de nazista, que é, sim, um juízo de valor? Não está falando apenas de uma doutrina, não está falando, seu liberal, seu conservador, seu esquerdista. Não é disso que estamos falando. Nós estamos falando de algo que é histórico, que vem com o endosso de assassinato de pessoas, que é tido como a maior monstruosidade que já ocorreu. Essas decisões estão ficando cada vez mais comuns, e a gente olha o STF, né? Porque o STF todo mundo vê, aparece na televisão, tem cobertura jornalística. Como é que está isso pelo Brasil? Que exemplo a gente tem do que se chama do guarda da esquina? Porque se está decidindo lá assim, como é que pelo Brasil essas questões estão sendo decididas? Porque parece não haver uma régua muito clara do que é o discurso que pode ser investigado e punido e do que é liberdade de expressão. Só que aí tem um pulo do gato, que é o seguinte: as pessoas reclamam, mas não ligam. Não ligam. Quem lida com o discurso público como o seu ganha-pão, que é o meu caso, eu sou jornalista. Temos aí humoristas, influencers, artistas. Esses, os políticos, esses têm no discurso público o seu ganha-pão, o seu dia a dia. Então, para a gente, essa distorção bate antes. Por quê? Porque te impede de trabalhar. Como é que você vai trabalhar tomando processo toda hora? Como é que você vai trabalhar sem nenhuma previsibilidade do que pode te dar um problema judicial e bloquear em suas contas e você sofrer uma acusação criminal ou não? E também com essa coisa, será que está dependendo de quem é e não do que é dito? Então, a depender de se o juiz da comarca X vai ou não com a minha cara, eu posso ou não ter um problema grave? Quando você tem quem vive do discurso público pensando assim, o que é que começa a acontecer? E talvez você já tenha percebido. Autocensura. Alguns temas as pessoas não tocam. Desistem, simplesmente. E comportamento de manada. Começa um a copiar o que o outro está falando e todo mundo falar a mesma coisa, porque se a pessoa estiver falando o que todo mundo está falando, então ela se sente mais segura. E do outro lado, a gente tem as pessoas que não vivem essa realidade, que não lidam com o discurso público como profissão. Então, elas podem participar do debate público, inclusive anonimamente, criando perfis falsos, indo lá atacar os outros, ou então elas participam com o delas, mas com alcance menor, e aquilo não é a profissão dela. Se tiver ruim, se ela não quiser falar, ela não precisa, porque o ganha-pão vem de outro canto. Então, vamos dizer assim, não toca tanto. Toca, acho que, indignação de alguns, mas não mexe com a vida da maioria das pessoas. E aí começa a haver um outro comportamento de manada, que é o seguinte: comemorar quando o atingido eu não gosto, ele se ferra, e passar pano dizendo que é liberdade de expressão para pessoas que se comportam não expressando coisas, tentando calar os outros por meio de ataque coordenado,
de ameaça, de difamação, de organização de internet para ir lá tirar o emprego, tirar os patrocínios das pessoas. A depender de quem faz isso, é um anjo ou um demônio. E quando a gente fica nessa dinâmica, tem duas coisas que morrem: a verdade e a decência. E elas estão sendo assassinadas na frente de todo mundo. E resta saber, nós teremos maturidade para recuperar o fio da meada, ou torcer e ver inimigo se ferrar é tão gostoso que dane-se perder o espaço público de debate? Deixa as perguntas, você me dá as respostas? Bom, pessoal, o Narrativas Antagonistas vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E eu quero também a análise de vocês sobre tudo que está ocorrendo. Esse vídeo me pediram, foi num grupo, não foi aqui embaixo, para falar da situação do Sérgio Moro. E eu quero saber o que mais você quer ver aqui no Narrativas Antagonistas, se você gosta do formato. Quero saber a sua opinião e não se esqueçam que o segredo para você ajudar o Narrativas Antagonista a crescer é o 3Cs. Curta, compartilhe e comente. E amanhã eu tô de volta. Grande beijo, até lá!